tua presença, Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Jesus, pelo culto, Senhor, que está decorrendo nesta tarde, Pai. Nós te louvamos pelos louvores que tocaram a nossa alma, que tocaram o nosso coração, e eu sei que está chegando tudo na tua presença como um cheiro de incenso suave diante do Senhor, ó Pai, pois é o teu povo que está aqui nesta tarde, adorando a ti, engrandecendo o teu nome, dizendo que tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, tu és aquele que cuida de nós, tu és o nosso médico, tu és o nosso advogado, tu és o nosso amigo mais chegado, aquele que está conosco em todos os momentos, Senhor. Nos momentos bons, nos momentos difíceis, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem estado com a tua igreja. Colocamos na tua presença, Senhor, nesta tarde, cada pedido de oração, Senhor. Cada alma, Senhor, que chegou aqui com um pedido, muitas vezes para o homem pode ser difícil demais, mas na tua palavra diz que não há coisa difícil demais para o Senhor, não há coisa impossível para o Senhor. Senhor, nós colocamos cada pedido de oração que estão nesta caixa de oração. Senhor, nós cremos em ti, nós cremos que tu és um Deus que nos garante vitória, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus, e nós confiamos em ti. Se não fosse, ó Pai, a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, o que seria das nossas vidas, Jesus? E assim nós colocamos os nossos pedidos, as nossas petições, as nossas orações na tua presença. Deus responde, Senhor. Aleluia. O teu povo clama ao Senhor. Aleluia. Coloco a vida da Liana na tua presença nesta tarde, Jesus. Tu sabes a necessidade dela, Senhor. Tu sabes o como ela veio para a igreja nesta tarde. Repreende o mal, repreende a enfermidade, Senhor. Nós te pedimos nesta tarde pelo poder que há no sangue de Jesus. Opera, Deus, opera, Senhor. Estamos em poucas irmãs aqui nesta tarde, mas isso não impede que a tua presença seja viva, seja real aqui em nosso meio, Jesus. Nós podemos sentir a presença do Espírito Santo de Deus, e nesta tarde nós oramos pela vida do teu servo, que vai trazer a tua palavra, Pai. Usa ele com graça, usa com autoridade, com poder que vem do alto, Senhor. É o nosso pedido, a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém, Jesus. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Da brasa viva no altar, e o incenso misturado à oração. Cante. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Aleluia. Cumprimentamos os amados irmãos nessa tarde com a graça e a paz do Senhor Jesus. Gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Tiago. Livro, epístola do apóstolo Tiago, no capítulo 5 e no versículo 16. Gostaria de agradecer aos irmãos pela preciosa oportunidade de nós estarmos essa tarde aqui neste lugar juntamente com os irmãos, para poder participar desse culto maravilhoso, culto do círculo de oração. Estava no meu banco ali lembrando que eu sou fruto do círculo de oração. Tiago capítulo 5 versículo 16 diz assim a preciosa palavra do Senhor: confessai as vossas culpas uns aos outros
e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém, irmãos? Os irmãos podem tomar seu assento nessa tarde, aqui nesse lugar, e nesse mesmo espírito, louvando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Também eu fiquei contente nessa tarde de ter visto a minha mãe. Para quem não conhece a minha mãe, é aquela moça que está lá. Ergue a mão, mãe, para te conhecerem. Aquela é minha mãe que está ali. Veio nessa tarde, ela disse que gostou de vir nas quartas-feiras. E eu vendo as irmãs e os irmãos saindo da sua casa numa quarta-feira de tarde, com tempo frio assim, chuvoso, é porque realmente quero alguma coisa com Deus. Porque senão não estaria aqui nesse lugar. Queridos irmãos, esta palavra que nós vamos tentar transmitir para vocês nessa tarde, foi bem... Eu estava muito ansioso para que chegasse esse culto aqui. Enquanto as irmãs estavam aqui, eu estava pensando, imagina o dia que a gente chegar na frente do Eterno, né? Tremia meus braços, as minhas pernas, aqui nesse lugar ansioso. Eu digo, meu Deus, como será o dia que a gente vai chegar diante de Ti? Nós vamos estremecer diante da Tua presença. Queridas, essa palavra então, o Tiago, ele já acaba, quando ele começa com essa palavra, ele acaba nos colocando em um lugar, nos constrangendo, porque ele diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros. E segundo os entendidos, irmãos, essa carta foi escrita segundo o calendário judaico, no dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão e é o dia da expiação. E nesse dia, além deles fazerem uma expiação anual, segundo o calendário israelita, é um dos dias mais importantes para Israel. Eles faziam um sacrifício anual por todo o povo, e cada um levava um sacrifício individual. E era o dia em que os judeus, eles procuravam aqueles que eles haviam ofendido, e eles pediam perdão se houvesse cometido algum pecado e alguma coisa errada. E pedir perdão é algo difícil, né, irmão? Confessar as nossas culpas é algo difícil, porque para nós confessarmos a nossa culpa, primeiro nós temos que admitir que somos culpados. E isso é difícil, porque eu lembro que quando o Senhor Deus desceu na viração do dia para visitar Adão, depois de Adão ter pecado contra Deus, o Senhor Deus desce até o jardim do Éden, e o Senhor Deus começa a chamar Adão, e Adão não respondia. E o Senhor disse para ele: Adão, e ele disse: Senhor, eu escutei a tua voz, mas eu me escondi porque eu estava nu. E o Senhor disse para ele: Adão, quem que te mostrou que tu estava nu? Por acaso tu comeste do fruto que eu te disse que não era para você comer? E Adão, humanamente falando, irmão, porque todo ser humano é assim, ele disse: a mulher que tu me deste, Senhor, me deu o fruto e eu comi. Jogou a culpa para Eva. E o Senhor então se dirige a Eva e disse: Eva, por que tu fizeste isso? E ela disse: Senhor, a serpente me enganou e eu comi. Um jogava a culpa para o outro. Eu lembro que quando Moisés cometeu aquele assassinato do egípcio, a primeira coisa que Moisés fez, ele abriu um buraco na areia e escondeu o corpo daquele egípcio debaixo daquela areia, porque ele queria ficar livre daquela culpa. E às vezes é assim, irmãos, conosco. É difícil confessar a nossa culpa, mas a Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros para que sareis. E muitas vezes a doença não é física, muitas vezes a doença ela é espiritual. Muitas vezes a doença é uma mágoa, muitas vezes a doença é um trauma, muitas vezes a doença é uma queixa que levamos dentro de nós. Mas a Bíblia nos ensina: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros para que sareis.
a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E eu fui pesquisar, irmão, o que é ser justo. E a Bíblia me constrangeu e me fez entender que eu não sou justo. E ninguém que está aqui nessa tarde é justo. Lamentavelmente, irmãos, nenhum de nós que está aqui somos justos. Pelos nossos próprios méritos não somos justos. Em Romanos capítulo 3, versículo 9, nos passa um pouco do mapa da alma humana. Esse versículo 3 nos constrange. Capítulo 3, versículo 9 em diante nos fala: todos os homens estão debaixo do pecado. E isso é uma realidade. Começa assim: por quê? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, diz a Bíblia. Não há um justo, não há nenhum sequer. Mas como assim? A Bíblia diz que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Então quer dizer que a Bíblia se contradiz? Não. Nós vamos entender, irmãos. Quem é esse justo que a sua oração é poderosa e pode ir muito em seus efeitos nessa tarde? Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, a sua língua trata enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz, não há temor diante de seus olhos. E no versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o que nos torna diferente, irmãos, desses, o que nos torna diferente daqueles que estão lá no mundo agora, o que nos torna diferente daqueles nossos parentes que são problemáticos, será mesmo, irmãos, que esse terno que eu estou usando aqui essa tarde, ou essa gravata, me torna diferente deles? Será que esse terno e essa gravata que eu estou usando, convencem Deus? Ou será mesmo, irmãos, que essa retidão, esse cabelo e essa saia convencem Deus, irmãos? Não convence Deus. Sabe por quê? Porque quando o Senhor falou com Samuel, ele disse: Samuel, sobe até a casa de Jessé o belemita, porque entre os seus filhos eu tenho achado um que é segundo o meu coração. E Samuel era um homem poderoso, irmãos. Ele tinha 3 ministérios. Ele era sacerdote, ele era juiz e ele era profeta. Deus era com aquele homem sobe até a casa de Jessé o belemita. E quando ele entra na casa de Jessé, ele olha um moço que estava lá. E humanamente falando, ele olhou para aquele moço, ele viu que aquele moço era formoso. Porque a Bíblia diz que Saul, quando foi ungido, ele era mais alto do que os outros. E ele olhou para aquele moço e era mais ou menos assim. Aquele moço era bonito, era alto. E ele disse: certamente está diante do Senhor o seu ungido. E o Senhor então repreendeu Samuel e disse: Samuel, não atentes para o seu parecer e nem para a sua formosura, porque eu o tenho rejeitado, Samuel. Todo homem, toda mulher costuma ver o que está diante dos seus olhos, mas eu, Samuel, eu costumo olhar para o coração. Nessa tarde está aqui um Deus que está sondando o nosso coração, desde a hora que nós chegamos aqui neste lugar. Nada nos torna diferente desse mundo, irmãos. Em um culto da tenda em que eu estava, eu escutei uma palavra do pastor Marciano Silva. E ele começou a falar o que nos torna diferente daqueles que estão lá fora.
O que nos torna diferente daquela prostituta que está lá na Cobec agora, vendendo os seus favores. O que nos torna diferente, irmãos, daquele rapaz que está lá na Setembrino de Carvalho durante a noite fazendo programa naquele lugar. Ele disse: nada nos torna diferente. Ele disse: é que a graça de Deus nos encontrou primeiro. A graça de Deus, o favor não merecido de Deus, nos encontrou primeiro. Aleluia! A graça de Deus me encontrou, irmãos. Não fui eu que busquei Deus. Eu escolhi esse casaco, escolhi o sapato nessa tarde. Pedi uma gravata para minha esposa, ela não achou, fui lá e encontrei. Eu escolhi esta gravata, mas eu não escolhi Deus. Não escolhi, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, assim, ó: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. É diferente. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. E eu estava ansioso para chegar até esse lugar. Eu estava ansioso para poder pregar essa palavra, irmãos. Quase perdi o sono. Mas sabe quem nos constrange? Sabe quem é que nos humilha? As irmãs cantaram aqui uma parte que eu pude apontar. Filha, fui eu que permiti o deserto para te fortalecer. É isso, irmã? Filha, fui eu que permiti o deserto para te fortalecer. Sabe quem nos constrange? João capítulo 16, versículos 7 e 8 diz: importa que eu vá, para que Ele venha. Quem é que vem? O Espírito Santo. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem nos constrange é o Espírito Santo de Deus. Ultimamente eu tenho sentido que eu tenho que corrigir a minha vida diariamente. Eu deito com esse sentimento e acordo com esse sentimento. Eu sinto que eu preciso corrigir a minha vida. E quem é que está tocando em mim nesta parte, irmão? É o Espírito Santo de Deus, porque Ele está preparando a igreja para subir no arrebatamento. O Senhor vai voltar a buscar a sua igreja. Mas e se nós estivermos assim? Aí Ele vai dizendo: olha aqui, isso aqui não está bom. Eu vou ter que te colocar no deserto. Primeiro Ele nos constrange, para depois nos exaltar. É assim que Deus trabalha. Ele coloca cada peça no seu lugar. É o Espírito Santo, irmão. Ele nos mostra o quanto somos débeis e quanto somos fracos, para depois nos fortalecer. Amém, irmãos? Não há um justo sequer, diz a palavra de Deus. Não há um justo sequer. A palavra, irmãos, ela é muito séria nesta tarde aqui neste lugar. A palavra é de alerta para nós. Nós precisamos estar alerta para nós ouvir o que Deus tem para falar com nós. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 8 em diante: mas vós mesmos fazeis a injustiça, fazeis o dano, e isto aos irmãos, dizia o apóstolo Paulo aos Coríntios. Vós mesmos fazei a injustiça e fazei o dano aos irmãos. Aqui ele estava falando quando havia litígio, haviam causas na justiça entre os crentes daquela comunidade. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? O apóstolo Paulo falava para eles e seguia dizendo: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes e nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E o apóstolo Paulo segue dizendo: e é o que algum de vós tem sido. É
o que alguns de vós têm sido, disse ele. Mas a parte mais linda desse versículo, irmão, desse capítulo 6, é o versículo 11, que ele disse: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados. Aleluia! Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados. Somos justos, irmãos, não é porque fizemos justiça, não. Somos justos porque nós fomos justificados. Somos justos porque fomos justificados. E a nossa oração tem poder e é eficaz, porque nós fomos justificados. Mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Esse mesmo Espírito que primeiro mostra as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Esse mesmo Espírito que primeiro nos constrange, para que a gente sinta as nossas misérias, para que a gente veja que a gente não é melhor do que ninguém, porque às vezes a gente acaba esquecendo da onde é que o Senhor nos tirou. A gente acaba esquecendo, irmãos, da onde é que Deus nos tirou. Eu não consigo esquecer um dia. Eu não consigo esquecer um dia, irmãos, da onde o Senhor me tirou. Eu não consigo esquecer. Era 1998, irmãos. Eu estava na minha casa, desde que dei baixo do exército. Eu acabei afastando do caminho de Deus. E a minha esposa lutava sozinha na casa, orando e buscando. E eu estava lá. O ano era 98, era um sábado de tarde. Havia uma comissão de visita do Circo de Oração das Áreas Verdes. Aleluia. E eu estava lá. Era sábado de tarde, com alguns parentes, com um primo meu que é evangelista agora lá em Bozano. Estava lá comigo, bêbado também. Eu estava bêbado, estava embriagado. Vilmar Machado estava comigo também. Nós estávamos entre três lá, bêbados. Chega a comissão de visita na minha casa. A minha esposa morta de vergonha, porque mulher nenhuma gosta de ver o marido bêbado, né? Morta de vergonha. Foi lá e disse para mim assim: as irmãs do Circo de Oração acabaram de chegar. E eu disse para ela, falei alto, irmãos, para que as irmãs escutassem. Eu estava bêbado. Eu disse assim: eu não quero nem saber dessas velhas aqui. Disse bem assim para ela: não quero saber dessas velhas aqui. Falei alto, irmã Juraci, para elas ouvirem. E ela voltou para a sala, humilde. Eu nunca espanquei minha esposa, nunca bati nela, mas as minhas palavras eram palavras duras. E você que é mulher e que está aqui essa tarde, você sabe que às vezes a palavra dói mais que um tapa no rosto. Eu insultava a minha esposa, não respeitava ela em lugar nenhum. O que eu tinha para dizer, eu dizia. Mas não era eu. Era outro que estava lá. Era outro que havia tomado o meu lugar. E então elas reuniram na sala a comissão de visita. As justas que Deus ouve a oração. Elas se reuniram na minha casa. Elas não foram lá para fofocar, irmã. Elas foram para orar e auxiliar as outras que estavam batalhando. Então, eu comecei a ouvir a oração. E no meio daquela oração, virou um pranto, um choro. E no meio daquele choro, começou uma língua diferente, agir naquele meio. E eu estava lá, valente como um leão, furioso, endemoniado. E o Espírito Santo de Deus toma uma daquelas mulheres. E ela vem agora sem medo de nada, ela vem marchando, eu nunca me esqueço. Aquela mulher vem marchando e vai até onde eu estou. E parou diante de mim aquela mulher, em lágrimas.
E quando eu olho aquele corpo físico, eu vi a irmã Conceição Lima diante de mim. Mas quando eu olhei para os olhos daquela mulher, eu vi que não era ela. Eu conhecia aquele olhar de algum lugar. Era um olhar de autoridade. Aleluia. E na mesma hora eu comecei a me estremecer na frente daquela mulher. Era uma mulher do círculo de oração. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu digo, quem é essa que está diante de mim? É Conceição Lima, mas esse olhar eu conheço. Apesar de eu estar desviado, eu conhecia aquele olhar. E aquela mulher me falou com tanta autoridade, aquela tarde, que eu devia de consertar o meu altar com Deus. E eu estremeci na frente daquela mulher, e sarei do porre na mesma hora. Esse é o seu Deus. Esse é aquele que se levanta quando você ora e quando você chora diante dele. É ele quem se levanta. Meu Deus, eu estava no fundo e custei aquelas mulheres. Digo, meu Deus, ele levantou e ele veio ver o que estava acontecendo. E desde aquele dia em diante, irmão, aleluia, hoje eu estou aqui, irmão. Sou o presbítero da igreja, pela infinita graça e misericórdia de Deus. Sou dirigente da congregação Nova Esperança, juntamente com os obreiros lá, irmão. Porque as justas diante de Deus, a oração de um justo pode muito em seus defeitos. Aquele dia as justas foram na minha casa. Aquele dia elas foram socorrer a minha esposa, que estava lutando sozinho. Não era espancada, mas as palavras eram duras. E Deus desceu e disse, ei, hoje é comigo. Tu está te prevalecendo. Hoje é comigo que tu vai tratar. E eu estava que nem o rei Belsazar, batia uma perna na outra e estremecia. Sarei do porre na mesma hora para a glória de Deus, irmãos. E essa tarde estou aqui transmitindo essa verdade para você, para que você não desista de orar. Sabe, irmãos, às vezes tem coisa que parece que é impossível. Meu Deus, é um bandido, está preso, está no último da droga, está roubando tudo aqui de casa. Aleluia. Às vezes eu tenho vergonha de contar. Uma vez pedi um liquinho para minha mãe emprestado e troquei por droga. Ele é poderoso, Ele está vendo. Ainda está vivo, ainda há esperança. Se ainda está vivo, siga orando, siga clamando, siga pedindo. Se tu quiser este homem do teu lado, diga, Senhor, transforma ele, desce, como tu desceu aquele dia na casa do irmão Itacir, transforma esse homem, Senhor, transforma esta menina que não quer me obedecer mais, transforma esse menino, Senhor, que agora acha que é isso e acha que é aquilo. O diabo torceu a mente desse menino, é? O inimigo torceu a mente dela, é? Está servindo de vergonha para você? Clame, e Ele vai descer, e Ele vai resolver esse problema, porque Ele é poderoso. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Somos justos, irmãos, porque fomos justificados, e a nossa justificação custou caro, custou o sangue de Jesus. Por isso que Ele merece todo louvor e toda adoração. Às vezes a minha esposa glorifica a Deus dentro da minha casa e me agradece pela paciência que agora eu tenho. Não pode ser que sou 100% não, irmão. Não, ainda estou na batalha, mas mudei bastante. E ela disse, muito obrigado, porque quem não conhece uma Marta não sabe que ela tem uma limitação na sua visão. E eu ando com ela, disse, muito obrigado pela tua paciência. Eu digo, erga as tuas mãos e glorifica aquele, pois é com Ele a coisa, não sou eu, foi Ele quem me escolheu, me trouxe ao teu lado. Glorifica o Senhor, porque foi por Ele, foi Ele quem desceu aquele sábado, foi Ele que me chacoalhou e me colocou no lugar que eu deveria de estar. Amém, irmãos? Para concluir, irmãos, essa palavra, porque as horas já passaram.
creia, não duvide no poder de Deus. Ele é poderoso. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Sendo, pois, justificados pela fé, Romanos capítulo 5, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo quando Ele falar conosco, irmãos. Quando nos mandar calar, vamos calar. Quando nos mandar falar, vamos falar. Quando nos mandar ficar, vamos ficar. E quando nos mandar ir, vamos ir. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morrera a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrera por um justo? Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos por Ele na sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé nessa tarde. Vamos estar orando. Amém? Vamos nos colocar em pé, irmão. Vamos estar orando nessa tarde. Querido irmão, se essa palavra tem falado contigo, você quiser dar um passo à frente nessa tarde, você está com a liberdade, pode passar aqui à frente. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quem sabe ficou lá um problema insolúvel para você lá na sua casa. Nós vamos estar orando por Francisco, né? Francisco? É Francisco, né? Nós vamos estar orando por Francisco, irmãos. Peço oração pelo irmão Rubimar Martins também. Está passando por um período de provação, mas Deus é poderoso para fazer um milagre grandioso e glorioso. Vamos estar orando, queridos. Soberano Deus, amado Pai Celestial que está nos céus, eu te agradeço, meu Deus, muito obrigado por essa preciosa oportunidade que o Senhor nos dá nessa tarde, aqui neste lugar, Senhor. Obrigado, Jesus, pela vida dos irmãos, nesta tarde que estão aqui, e vieram aqui te adorar, Senhor, meu Deus, vieram trazer o seu louvor, a sua adoração, mas eu sei, Senhor, que muitos estão com um problema insolúvel, Senhor, diante do homem, isso parece que não tem solução, Senhor, mas Tu és poderoso, Senhor, Deus poderoso. A Tua filha pediu oração pelo Francisco, ele vai precisar sair da cidade de Uruguaiana, ele vai para outro lugar, Senhor, ele precisa se operar. Deus poderoso, estenda as Tuas mãos de poder, autoridade e graça no Teu Espírito Santo sobre a vida do Francisco. Faz uma obra grandiosa e gloriosa sobre a vida dele, Senhor. Permita, meu Deus, que ele possa voltar em paz para a sua casa, feliz e abençoado segundo o Teu querer, Deus poderoso. Pai poderoso, eu te peço pela vida do nosso irmão Rubimar Pereira Martins, o Teu servo, que está passando por um período, Senhor, de provação. Meu Deus, estende as Tuas mãos sobre a vida do Teu servo, Senhor. Eu sou testemunha das Tuas grandezas, eu sou testemunha, Senhor, das vezes que o Senhor curou todo tipo de males, Senhor, meu Deus, desde o alto da cabeça até a planta do pé de todos os Teus servos que essa tarde estão aqui neste lugar orando, buscando a Tua presença, Senhor. Entra com providência na vida dos Teus servos, Senhor. Aquilo que parece impossível para o homem, para Ti é possível, Senhor. Entra na vida dos irmãos, faz a Tua obra gloriosa, Senhor. Restaura as famílias, Senhor, os lares que estão destruídos nesta tarde, Senhor, em nome de Jesus. Deus poderoso, reconstitui, Senhor, meu Deus, restitui os lares, Senhor, meu Deus, que estão destruídos, Senhor. Aquele parente, aquele familiar que está longe, Senhor, está longe da nossa mão, mas a Tua mão é poderosa, Senhor. Vai até lá, Senhor. Quem sabe está lá no presídio, ou quem sabe no albergue,
albergue, Senhor, ou quem sabe na clínica de reabilitação, Senhor, vai lá. Tu és poderoso, Senhor. Somos nós que estamos te pedindo, Senhor. Fomos justificados por ti, Senhor, para poder clamar, e cremos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Todo mal, Senhor meu Deus, tudo aquilo que nos aborrece, tudo aquilo que nos entristece, tudo aquilo que nos dói, lançamos sobre ti nessa tarde e confiamos na tua providência, Senhor, e na tua graça, em nome de Jesus. Amém.